Bom, então, boa noite oficialmente, né? Meu nome é Rogério Duarte e eu vou falar sobre tipos de comunicação. A comunicação é o processo pelo qual transmitimos e recebemos informações, ideias ou sentimentos, né? E é um processo de mão dupla. Quando você fala ou transmite uma mensagem, existe uma resposta, né, que é esperada, o entendimento da outra pessoa. Eu, como eu sou da área de informática, eu faço uma analogia, né, com a própria informática, e em muitos lugares vocês vão ver que a TI antiga, né, que é a tecnologia da informação, em alguns lugares é chamada de TIC, que é tecnologia da informação e comunicação. Porque assim, sempre que se clica em um link, você está mandando uma informação que vai chegar em algum lugar e vai ter que te devolver uma resposta, né? Muitas pessoas não analisam dessa forma aquele clique que você manda, o e-mail, ou qualquer, né, informação que você solicita da internet ou de qualquer link que a gente clique, né? Então, você clica naquele link, ele vai mandar uma informação que vai ser lida no receptor e ele vai te devolver aquilo que aquele link prometia devolver. Então, isso, né, é, acontecendo com eficiência, que, vamos dizer assim, encerra o ciclo da comunicação, né? Se um desses caminhos não for, como se diz, contemplado, né? A comunicação deixa de existir, não é completa, não é eficiente. Já a nossa comunicação interpessoal vai muito além das palavras, né? Envolve oratória, a linguagem corporal, expressões faciais, habilidades e os tipos de comunicação básicos, né, que eu encontrei pelo menos são o verbal, não verbal, a comunicação escrita e a visual, né? A comunicação verbal é a fala, mas não inclui somente as palavras. Existe também o tom e a intensidade com que aquilo é falado, né? Fazer um esforço para entender o que uma pessoa quer dizer facilita bastante a comunicação. Uhum. Já a comunicação não verbal é assim, é uma forma de comunicação que pode complementar ou até contrariar a verbal, né? A pessoa pode estar dizendo uma coisa, mas aquela comunicação não verbal dela, que é a linguagem corporal em si, né? E está dizendo outros gestos, as posturas, a expressão facial. E ela é bem eficaz porque grande parte dela é involuntária, né? E quando a pessoa tenta mascarar isso, ela se torna artificial ao ponto de também, né, muitas vezes fica evidente que ele está querendo mascarar. A comunicação escrita é através de símbolos escritos, né, sejam letras, palavras, frases ou até em outros idiomas os fonogramas, os ideogramas, né, mas é através de documentos, cartas, algo escrito mesmo, como o nome já diz, né. E a comunicação visual, que é bem importante também para complementar, é um recurso importante para complementar os outros tipos de comunicação, que são as imagens, os gráficos, mapas, tabelas, né, etc. Daí, pesquisando em um outro material, eu encontrei uma divisão de comunicação em 7 pontos, não em 4. Tá? Então, ele classificava assim: comunicação verbal, oral, escrita, formal, informal, digital e a escuta ativa. Só que assim, a verbal, ele incluía tanto a falada quanto a escrita. E a oral, somente a falada, e na escrita, somente a escrita. Então, achei que era uma classificação, assim, ficava um pouco manca alguma coisa, porque você via que uma coisa se misturava com a outra e você está destrinchando desnecessariamente, né? E a formal e a informal, eu acho que são comunicações que não existem sem as outras. A formal ou informal, ela precisa ser verbal ou não verbal, de alguma forma, né? Ou escrita, mas não faz sentido ser uma comunicação formal ou informal se ela não for atrelada ao outro item mais básico anterior, né? Eu achei uma classificação meio assim vazia. E a digital é toda aquela comunicação que se utiliza de meios digitais, mas para mim também está incluída de qualquer forma em algum dos outros 4 ou em mais de um dos outros 4 tipos de comunicação básicos, né? Então eu
sou favorável a continuar com a classificação verbal, não verbal, escrita e visual, que já engloba de tudo, né? Só acho que é interessante a parte da escuta ativa, realmente, porque como eu falei logo no começo, né, não é só o comunicar, mas sim o entendimento que tem que retornar. Então, se você tem que se fazer entender, estar ali presente, realmente sempre escutando aquilo que está sendo falado, né? No livro O Monge e o Executivo tem uma partezinha muito interessante que o monge fala para o executivo que assim as pessoas quando estão ouvindo alguém, elas não estão ouvindo de verdade, elas estão trabalhando uma resposta na cabeça, né? Antes mesmo de poder terminar de ouvir todo o contexto da pessoa, elas já vão formulando aquilo e aquilo atrapalha a recepção de 100% do que a pessoa está querendo transmitir, né? E então, assim, a comunicação, ela ajuda a clarificar as ideias, os conceitos e os pensamentos, né? Seja numa reunião, numa sessão de mediação, numa entrevista, e ela é fundamental para resolver conflitos, negociar soluções, tomar decisões coletivas, construir relações de confiança, né? Para tudo isso, uma boa comunicação é bem importante. E eu acredito sim, né? Eu enxerguei no material e também acredito que seja dessa forma. A oratória e a linguagem corporal são as duas habilidades fundamentais para se comunicar bem, né? E existem estatísticas de que apenas 7% de uma mensagem é transmitida através das palavras. Os outros 93% vêm da comunicação não verbal. E esse mesmo número eu vi em dois materiais. É bem interessante isso, eu achei bem interessante. E aí, como fazer para melhorar, né, as minhas habilidades de comunicação? Desenvolver a escuta ativa, né, é um item, e é um processo de ouvir para compreender, né, e não para responder, como eu já tinha dito. Ah, adaptar o nosso estilo de comunicação ao contexto e à audiência, né? Entender que existem interesses e valores e culturas diferentes, né, de cada pessoa que está querendo transmitir aquela ideia ou interessada em resolver algum problema ou buscar alguma solução, né? Então a gente tem que ter essa empatia, né? Estar do outro lado também, para poder entender que tipo de linguagem se deve construir para um melhor relacionamento, né? Para melhor condução daquela situação, né? E, bom, isso evita também mal entendidos, né? Frustração e oportunidades perdidas do ponto de vista de outras pessoas. Daí, olhando mais alguns materiais, eu cheguei a uma ferramenta chamada mapeamento de diálogo. Não sei se alguém aqui já conhece, que é uma ferramenta utilizada para restaurar a ordem numa reunião, até numa sessão de mediação, quando aquilo começa a fugir do contexto, né? Alguma pessoa pode começar a falar coisa em cima de coisa e daqui a pouco não se sabe mais onde estamos, né? Então, existe a figura do mapeador, que eu achei de certa forma muito parecida com a do mediador, porque eu até entrar no grupo, eu não entendia muito bem qual é a diferença entre o papel da mediação e da arbitragem, né? Mas ao que me parece, o mediador, ele não influi, né, nas decisões. Então, o mapeador também não intervém no conteúdo da discussão. Mas o que ele vai fazendo? Ele vai desenhando como se fosse um mapa mental de tudo aquilo que está sendo falado e fazendo links no papel mesmo, um clipboard, né, que chama aqueles alguma coisa assim, ou mesmo numa folha de sulfite. Por quê? No momento em que aquilo se desviar do assunto, opa, vamos puxar porque é esse item aqui que tem que ser discutido. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar, até cheguei a um livro que se chama Mapeando Diálogos. Não sei, no site da editora, eu não vou lembrar agora, mas na Amazon tem, o pessoal gosta de falar da Amazon aqui, né? Eu vi por R$ 20. E no site da editora tem um resuminho de cada capítulo, né? Mas eu não tive a oportunidade de ler.
Aí talvez depois, não sei se alguém achar interessante, é legal procurar e ver se encaixa, né, com o nosso aprendizado também, com a necessidade de que a gente tem. E esse mapeamento de diálogo também pode apoiar as sessões de deliberação, permitindo que os participantes pesem os prós e os contras de diferentes opções e cheguem a um consenso ou um compromisso, né, firmado no final dessa sessão. Então, esse mapeador ele vai usando uma linguagem neutra, né, e vai montando tudo que já foi falado, né, caso precise de uma reavaliação, de retomar algum assunto, algum aspecto que ficou para trás. Eu achei bem interessante isso. E aí, dando uma olhadinha nos livros que foram sugeridos, né, para esse tópico, os três falam sobre linguagem corporal, basicamente, né? E eles ensinam assim como se comportar em várias situações, né? Mas eu acho que para a gente o mais importante é prestar atenção em como as pessoas se comportam nas situações, né? E assim, eu vi no livro do Alan e da Barbara Pise, que é, né? Pise, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é linguagem corporal no trabalho, né? Algo assim. E eles falam de aquela perna balançando, né, debaixo da cadeira, quando a pessoa está nervosa, aquela mão, eles chamam de mão de peixe morto, né, muito engraçada essa expressão, quando vem cumprimentar com aquela mão flácida, mole e úmida às vezes, que é terrível. E, e é interessante que ele fala a diferença, tem gente rindo, né, fala da diferença entre comportamento de homem e mulher, que muitas vezes a mesma expressão vinda de um homem ou vinda de uma mulher demonstra coisas completamente antagônicas, né? Isso eu achei bem interessante. Um sorriso de um homem, por exemplo, pode vir como um sinal de confiança, da mulher pode vir como um sinal de que ela está se oferecendo em algumas situações, né? Então ela tem que manter uma postura mais séria. É uma visão até meio sexista, preconceituosa, mas assim, o mundo corporativo, infelizmente, ainda tem muito disso, né? E, bom, eu acho que diante do que eu pesquisei e consegui encontrar, é basicamente isso. Normalmente o pessoal termina alguma apresentação perguntando se alguém tem alguma dúvida, mas eu vou quebrar o protocolo e eu vou lançar uma dúvida para a gente discutir aqui. Como vocês são mais experientes do que eu gostaria de saber assim, como ampliou-se muito, né, essas sessões online, foi meio que necessário, né, isso acontecer. Não se perdeu um pouco dessa visão do gestual, da linguagem corporal, porque não se está diante da pessoa fisicamente? Eu não sei, eu gostaria de saber de vocês. Então, em primeiro lugar, eu vou começar aqui, vou pausar a gravação.